Boa noite. Hoje nós vamos apresentar a primeira fase do projeto da disciplina de Arquitetura de Software. O grupo é composto por mim, Larissa Kelmer, por Felipe Brito e Thalisson Costa. Pode passar. O software escolhido para apresentar no projeto é o Signoplan, já que Thalisson ele participou da criação desse projeto. O Signoplan diz respeito a um sistema integrado de gestão do núcleo de pesquisa em alimentos e medicamentos, Signoplan. É o sistema voltado a atender às necessidades de melhoria dos processos dos setores produtivos e administrativos da própria Nuplan. Dentre as características principais, a gente tem que ele atende aos requisitos de segurança da Anvisa, é dividido em módulos que visam atender às necessidades dos setores produtivos e administrativos de uma indústria farmacêutica. Esses módulos são controle de qualidade, gestão de manutenção, fábrica, logística, compras e contratos, suporte em TI e recursos humanos. Ele foi desenvolvido como uma aplicação de página única, Single Page Application. No front-end foi usado o Vue.js, no back-end foi Spring, com o framework IMDevN. Para os bancos de dados, nos bancos de dados foi usado o Postgres e o MongoDB. Aqui a gente tem uma visão dos pacotes base da arquitetura. A gente tem aqui, inicialmente, o Signoplan Web, que é o código de interface do usuário. Logo em seguida, o Signoplan, que é o código da API, e o framework IMDev. Ambos, o Signoplan e o IMDevN, eles mantêm o código da API de acesso aos dados. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre os requisitos funcionais e os atributos de qualidade. Quanto aos módulos, como é um projeto muito extenso, cada módulo ele tem uma documentação própria e nessa documentação há uma série de requisitos próprios que são extensos demais, detalhados demais, para que a gente trouxesse de forma detalhada aqui, que a gente inteirasse mais vocês do que acontece em cada módulo. Então, a gente vai falar de uma forma resumida qual a funcionalidade principal, o objetivo de cada módulo desses. Então, a gente tem no suporte o objetivo da configuração dos perfis com os usuários, configuração de controle de acesso e outras práticas voltadas à relação usuário e sistema. No módulo de logística, a gente tem por objetivo realizar o controle de estoque dos produtos de vários setores do Nuplan. O módulo de controle de qualidade visa o gerenciamento de processos, do processo de análises realizada sob responsabilidade do próprio setor de qualidade. O módulo gestão de manutenção, ele visa gestão de equipamentos, máquinas, controles de chamados, de serviços, de diversas áreas, não apenas da manutenção. O módulo fábrica ele tem como objetivo gerir as atividades realizadas pela Nuplan no âmbito da produção. O módulo de recursos humanos realiza a gestão das atividades da Nuplan no âmbito dos recursos humanos e é responsável pela parte administrativa como um todo. O módulo documentos de qualidade, lida com documentos de qualidade voltados ao cumprimento de normas de boas práticas, BPE, BPX, no âmbito dos laboratórios farmacêuticos. E o módulo compras e contratos é responsável pelo cadastramento de aquisições e contratos feitos pela Nuplan. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco sobre os atributos de qualidade do sistema, certo? Nós temos atributos de manutenabilidade, interoperabilidade, segurança, disponibilidade, usabilidade e testabilidade, certo? Pode passar. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a manutenabilidade, né? Então é extremamente importante que o sistema ele possa ser dado manutenção e ser evoluído, certo? E foram utilizados, né, como a Larissa falou, 2 frameworks. Então temos o framework MDevN, que ele é um framework baseado em Spring, tem uma documentação aí muito vasta,
e ele já define componentes genéricos, né, para serem utilizados, reaproveitados aí na aplicação. Ele foi utilizado para o back-end. E para o front-end, nós temos o Vue.js, né, que é um framework baseado em JavaScript, e que também já tem uma grande documentação e várias comunidades na internet para que possa ser dado o suporte com relação à utilização desse framework. Né? Pode passar. Para o próximo, a gente tem a interoperabilidade, que aí nós vamos ter um ambiente, né, uma aplicação que ela é multiplataforma, então ela é acessível em celulares, notebooks, computadores, tablets, e que é um sistema web, né? Então é acessado através do browser. E ele conta com a divisão entre o back-end, o front-end e o banco de dados, e a comunicação entre eles é feita através de APIs REST, né? Utilizando aí HTTP, HTTPS e essas informações transitadas no formato de JSON. Então a gente tem o usuário que vai estar na página web, no front-end, que ele vai fazer uma requisição para o Signoplan, que é o back-end, e o Signoplan vai consultar os bancos de dados, né, devolvendo aí para o front-end, o Signoplan Web, as informações solicitadas. Pode passar. Para o terceiro, a gente tem questões sobre segurança. Então, foram utilizados padrões, alguns padrões para segurança. Um deles, o RBAC, que é um padrão, né, o Rule Based Access Control. Ele é baseado em rules, né, então em permissões que o usuário tem dentro do sistema, que ele vai determinar quais conteúdos o usuário pode acessar dentro do sistema, certo? Temos também o JSON Web Token, que ele dispõe, né, ele dá um token para cada usuário que fez login no sistema. Também foi utilizado o Filter Chain, né, que ele implementa a análise desse token para liberar o acesso aos recursos da API. A implantação, né, ela é dentro de um servidor, então ele tem um servidor dedicado dentro de um data center, com todas as questões de segurança, questões de energia, então existem geradores, baterias para garantir a disponibilidade dessa aplicação, né, 24 horas todos os dias da semana, né, 24/7, evaporadoras, condensadoras, então tudo isso aí ele conta com essa infraestrutura. E também teve a implementação de regras, né, de controle de acesso, que é definido pela RDC 17, que é um documento que define diretrizes, né, para a implementação de sistemas computadorizados para a indústria farmacêutica. Pode passar. Temos questões também de disponibilidade, então é extremamente importante a gente saber se está tudo bem com o sistema, digamos assim, se não está com nenhuma falha, se não caiu. Então, para isso é utilizado o monitoramento via Zabbix, que é uma plataforma que você consegue integrar o servidor com essa plataforma, e ele fica monitorando recursos da máquina, como memória, HD, até mesmo o tráfego, ping. Então, você consegue ter aí uma visão geral da situação da máquina, né? Se ela está travando, se não está, se ela está lenta, se tem muita requisição, se não tem. Também foram utilizados técnicas utilizando o log do Tomcat, né, para identificar falhas, caso haja. Então, houve uma falha, há-se o hábito de olhar o log para identificar onde foi a falha. E também testes de carga e estresse aí para garantir as requisições, e a quantidade de usuários que o sistema necessita, né? Precisa ter. Pode passar. Temos também questões de usabilidade, então foi desenvolvido através de um guideline, né? Um conjunto de instruções para a construção da interface do sistema. Então existe essas instruções para que o sistema seja construído. E para o front-end, né, foi utilizado, como já falado, o Vue e o Vuetify, que é um framework de design para front-end. Pode passar. Temos questões também de testabilidade, que foram utilizadas tecnologias, né, que permitam fazer esses testes automatizados. Então, foram utilizados padrões MVC, né, Model View Control, uso do padrão também Web Component, né, que disponibiliza algumas bibliotecas aí para teste,
arquitetura em camada, que permite isolar componentes através de mocks, então você consegue aí simular objetos reais, né, em objetos virtuais, né, que imitam aí para fazer os testes. Desenvolvimento orientado a teste, né, uma técnica de desenvolvimento aí muito importante utilizada. E no back-end, né, a gente tem testes de carga e estresse e de unidade em todas as classes. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre a documentação da arquitetura atual, né, os documentos da arquitetura atual. Passando a visão acerca dos documentos que a gente desenvolveu, um deles é o diagrama de implantação. Ele vai servir justamente para a gente observar como o sistema está distribuído dentro dos elementos computacionais da arquitetura. Né? Então, como a gente pode ver, é um sistema cuja arquitetura é cliente-servidor, então você tem que o Signal Plan vai estar sendo executado no browser, na máquina do usuário, que pode ser uma máquina Windows ou Linux. Esse sistema vai fazer requisições a uma máquina virtual onde vai estar hospedados os artefatos de back-end, né, dentro de um sistema de containers, né. Então, aqui na arquitetura a gente pode ver que existe um Tomcat com o Signal Plan.o, que é o artefato que a gente faz o deploy dentro do servidor, para ele servir como uma API, e ele vai interagir com as máquinas de banco de dados, né, com o banco de dados Postgres e o banco de dados Mongo. Aqui a gente tem uma visão de pacote do front-end. Dentro do front-end, os artefatos eles estão distribuídos entre os pacotes Pages, Router, Story para fazer gerência de estado, componentes para dividir os componentes da interface e Assets. E também tem uma visão de pacote do back-end com os principais pacotes relacionados aos módulos que foi citado por Larissa no começo dessa apresentação. Então, além dos módulos de negócio, almoxarifado, gestão de manutenção, enfim, existe um módulo Core, onde tem algumas implementações dos atributos de qualidades que foi também citado, como questões de segurança, está dentro do módulo Core. Aqui é uma visão de diagrama de componente do Signal Plan e da aplicação como um todo. Nesse diagrama, na esquerda, eu tenho uma visão do que acontece dentro dos elementos que tem dentro da minha API, né, começando pelo Servlet Context, que ele vai definir um ponto único de entrada da minha aplicação, e o meu framework, através do Dispatch Servlet, ele vai distribuir as minhas requisições, tanto para o WebSocket, quanto para os REST Controller, né, de todos os recursos da minha API. A gente pode ver também que dentro do Dispatch Servlet, ele usa um Controller Device para fazer um mapeamento das exceções que acontecem dentro do meu sistema, para ela ser transportada para o meu front-end através de uma resposta HTTP. E aqui em cima também no framework tem um filter chain, que ele é responsável por filtrar todas as requisições e fazer análise do token para que seja verificado a validade do token pelo JWT Token Filter e a permissão, se o usuário tem permissão para acessar aquele recurso através do papel filter. Aqui no meu outro diagrama de componente, eu tenho uma visão onde eu mostro a minha integração do meu Signal Plan com o meu Signal Plan Web, né? Então, no Signal Plan Web, eu tenho as pages interagindo com os stories, que é onde estão os dados da minha aplicação, e o HTTP Client, que faz essas requisições na minha API. Também eu tenho uma conexão via WebSocket para fazer notificação na minha interface do usuário. E aqui embaixo eu tenho as conexões do meu Signal Plan com o meu Postgres e o Mongo. Falar sobre alguns padrões usados na arquitetura, né? Essa é uma aplicação cliente-servidor, então uma arquitetura clássica, onde a gente tem o front-end, basicamente ele é um SPA, né, um Single Page Application, e o back-end ele é um API. Né? No back-end a gente tem um estilo arquitetural de camada, e essas camadas, basicamente existem 3 camadas, que é REST, Controller, Service e Repository. Também tem no back-end o padrão Pipe, que foi usado para implementar a segurança, né? Essa segurança existe 3 componentes básicos de filtro, que é o Token Filter, que vai verificar a validade do token, o Papel Filter, vai verificar as permissões do usuário, e o almoxarifado Filter, que vai verificar se o usuário tem permissão para acessar determinados almoxarifados. Também foi usado o padrão Proxy / Aspecto, né, programação baseada em aspecto, para fazer a implementação do sistema de auditoria. No front-end, o principal padrão usado é o MVVM, né, que é o Model View
view model, onde esse view model carrega aquela ideia de quando eu altero o estado da minha aplicação, automaticamente a minha visão ela é alterada. Sobre padrões de projeto, no back-end a gente trabalhou com injeção de dependência para reduzir o acoplamento entre os módulos, confronto controller, que é um padrão básico do Spring, padrão de repositório para acesso a dados, service para implementação de regras de negócio e controle para orquestrar a comunicação com o serviço. No front-end, a gente trabalhou com Web Components para fazer a organização da aplicação em fragmentos reusáveis e Observable para tornar o estado reativo. Algumas táticas arquiteturais usadas foram de alocação de responsabilidade. Né? Como a gente tem vários segmentos dentro do Nuplan e vários módulos, então a gente criou essas caixinhas para que a gente pudesse alocar um grupo de trabalho para cada uma dessas caixinhas e assim, de certa maneira, isolar o desenvolvimento da aplicação. Modelo de dados, como basicamente o Signoplan lida com registro de dados, o modelo de dados ele foi importantíssimo para a gente poder definir as principais interfaces da nossa API e também as interfaces do usuário. Modelo de coordenação, a nossa aplicação back-end é um serviço stateless, então ele não tem estado, né? Todos os dados da aplicação estão o tempo inteiro no banco de dados, e informação de segurança a gente utiliza o JWT. É um SPA, como já foi falado, e esse padrão de comunicação é via REST. A escolha de tecnologia, a gente meio que reaproveitou o conhecimento que o IMD já tinha desenvolvido nessa linha de sistema, né, sistema em SIG, e a gente utilizou o framework IMDev. Esse nosso framework é IMDev-N, porque é adaptado para o Nuplan. Então, o N do final é o N do Nuplan. E aqui eu quero só mostrar rapidamente alguns documentos que a gente desenvolveu para essa aplicação. Eu estou aqui no Drive do projeto, um dos documentos é um documento de especificação do usuário, né, que é um padrão para a indústria farmacêutica. Então aqui, cada um desses documentos diz respeito a cada um dos módulos que foi citado. Só para título de exemplo, eu peguei aqui o aero do módulo de GM, eu tenho aqui, por exemplo, uma das definições, cadastrar tipo de equipamento. Então, o aero é uma espécie de lista do que o usuário quer. Eu tenho, depois que o usuário ele entrega para a gente a lista do que ele quer no sistema, nós produzimos uma especificação funcional, que é a definição dos requisitos do sistema. Então, novamente, eu tenho um documento de especificação funcional para cada módulo. Só para exemplificar, eu tenho aqui uma especificação funcional justamente de cadastrar tipo de equipamento, onde aqui eu vou ter a especificação funcional, o objetivo no contexto, os responsáveis, pré-condição, pós-condições, cenário principal, todos os detalhes do meu requisito para fazer a implementação, inclusive detalhes de rota com os métodos HTTP e o motivo daquele meu endpoint. Só para mostrar uma visão de projeto, né? Aqui eu tenho um asta com os principais diagramas da minha arquitetura, né? Então eu tenho o IMDev junto com os principais recursos dele interno, o Signoplan com cada pacotezinho vai ser responsável por um módulo do sistema, né? E aqui no front-end também, ó, aquela minha arquitetura de pages, onde eu divido também por módulo, o meu router para fazer o roteamento de página também divido por módulo, e o meu store também divido por módulo. Aqui tem um pacote de utilitários para mim fazer a implementação de algumas classes genéricas, né? E aqui no meu projeto eu tenho todos os diagramas, né? Diagrama de componente, a visão geral do que foi apresentado, de implantação e de decomposição, né? Então é aqui que a gente tenta manter centralizado todos os artefatos de projeto do sistema, ok? Então, basicamente é isso, a visão uma visão geral do Signoplan, né? É um sistema bem grande, em torno de 200 mil linhas de código. Foi apresentado os principais, uma visão geral dos requisitos funcionais, os atributos de qualidade do sistema, né? E um pouco da documentação do Signoplan. É isso.